Fala, fala, Senhor, fala, fala, Senhor, eu quero te ouvir, estou aqui, fala comigo, Senhor, fala, fala, Senhor, fala, fala, Senhor, eu quero te ouvir, estou aqui, fala comigo, Senhor. Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão prontos para ouvir o Senhor falar com você? Vocês estão prontos para mais uma EBD na minha casa? Então pegue lá a sua Bíblia, a sua revista e vamos para mais um estudo da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu grandioso amor, por ter nos dado Jesus para morrer por nós, por ter nos dado tão grande salvação. Também te agradecemos, Senhor, pela vida de cada criança e suas famílias. Ó Deus, continua abençoando em todas as coisas. Senhor, neste momento, queremos lhe pedir que abençoe a nossa aula, que abençoe este momento, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra e que os corações gelados nesta manhã sejam aquecidos por ela. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Olha lá, crianças, vocês estão lembrados aí do nosso tema do terceiro trimestre? Igreja, Casa de Deus. Estão lembrados, né? E olha só, nós já abrimos 5 janelinhas. Já estamos quase aí na metade do trimestre. Viu como o tempo passa rápido? E nós vimos que igreja é um lugar de comunhão, que a igreja é uma casa de oração. Nós vimos que a igreja é um lugar de adoração a Deus. Vimos que é um lugar onde aprendemos a palavra. E na aula passada a tia Érica falou que a igreja é um lugar onde nós servimos a Deus. Vocês gostaram lá da aula da tia Érica? Ah, a tia Michele amou. E hoje nós vamos aprender que a igreja é um lugar onde Deus fala. Isso mesmo. E para nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos ler um versículo da palavra de Deus, da Bíblia, lá da nossa sessão Memorizando, que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3 e no versículo 10, a parte B. E esse é o nosso endereço de hoje. A tia vai ler aqui na Bíblia dela, tá bom? Primeiro vai ler o versículo inteiro, não vai ler só a parte B. Que diz assim: O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está escutando. Mas vocês não conseguem, né, enxergar aqui na Bíblia da tia e nem todo mundo acho que está aí com a lição em casa. Então vamos ler aqui no quadrinho que a tia fez. Espero que esteja dando para entender a letra da tia, tá bom? E nós vamos ler a parte B. Vamos começar do nosso endereço, da referência bíblica e terminar nela, tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Vamos de novo. Vamos tentar não olhar lá. Nosso endereço é 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Fala, pois o teu servo está
escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Bom, como vocês estão vendo, como vocês viram aqui na leitura que a tia fez do versículo, foi quando Deus chamou lá Samuel. Ele estava lá dormindo e Deus foi lá e chamou Samuel. E Samuel, de primeira, ele escutou, mas ele não tinha entendido que era Deus. Mas depois ele compreendeu que era Deus falando, que era Deus chamando ele. E o que ele fez? Ele falou que Deus podia falar com ele porque ele tinha o desejo de ouvir. E assim é com as nossas vidas. Deus, ele não escolhe pessoas para falar pelo cargo que ela tem, se ela tem uma profissão, se ela é médico, se ela, sei lá, tem um cargo de grande importância como presidente. Não, Deus, ele está disposto a falar com quem está disposto a ouvir, que tem o desejo de servi-lo e quer ouvi-lo. Então, o Senhor Deus, ele pode falar com você. Aliás, ele quer falar com você. E o nosso versículo diz que a gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Na realidade, a gente assim, eu não tenho uma história bíblica hoje, mas a gente tem algumas explicações sobre como Deus fala com o seu povo, como Deus fala conosco, né? Trazendo aí desde a antiguidade até os dias de hoje. E sabe, crianças, se vocês quiserem acompanhar na revista de vocês, pegue aí, vai ser bastante importante. Desde a antiguidade, lá atrás, no Antigo Testamento, Deus, ele falava de diversas formas. E sabe, crianças, a fala é um dos meios de comunicação mais importantes que nós temos, né? Inclusive para nós meninas, né? Porque nós gostamos de falar bastante. A tia Michelle gostava de falar bastante, né? Então é um meio de comunicação muito importante a fala. Aliás, não só a fala, né? Mas como também os surdos têm lá línguas de sinais. Mas é a sua forma de comunicação. Também é muito importante. E na palavra de Deus, a gente vai ver, desde lá o Antigo Testamento, várias formas como Deus falou. E uma das formas mais assim, que a gente vê que Deus falou, foi por meio dos profetas. Sim, por meio dos profetas. A gente vê muitos profetas. O último profeta foi João Batista, né? Que veio aí antes de Jesus. E a gente vê que Deus escolheu esses homens. Não era qualquer pessoa. Não era qualquer um que podia ser profeta. Eram homens escolhidos por Deus. Para quê? Para que Deus pudesse se comunicar com o povo. Então, quando Deus queria falar alguma coisa com o povo, o que Deus fazia? Falava com o profeta, e o profeta ia lá e transmitia para o povo. Quando Deus queria também corrigir por alguma coisa errada que eles faziam, Deus ia lá, falava, corrigia o profeta, e o profeta ia lá e falava para o povo. Então, era desta forma que Deus, né, falava. Os profetas aí eram a boca de Deus falando com o povo. Era como se fosse a boca de Deus falando com o povo. Mas a gente também vê na Bíblia um outro jeito, né? Que Deus falava com as pessoas por meio dos anjos, né? Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook Messenger, não tinha nada disso. Então, a gente vê várias vezes, inclusive para anunciar o nascimento de Jesus. A gente vê os anjos, né, falando para anunciar também lá quando Jesus morreu, também quando Jesus ressuscitou, também a gente vê um anjo ali falando. Então, também era uma forma que Deus usava. E como outras coisas, usava a própria natureza, os sinais e tudo mais, né? Mas onde que a tia quer chegar? A tia quer chegar no ponto que essas formas que eram utilizadas, ela teve um tempo, né? Um tempo assim,
até porque o povo não tinha uma comunicação direta, então precisava ali dos profetas. Mas Deus, ele fez uma promessa para nós. Sim, desde que o pecado, sabe o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que nós cometemos que faz com que nós ficamos afastados de Deus. Este é o castigo, né? Para quem é pecador, ficar afastado de Deus para sempre. Então, Deus fez uma promessa lá para Adão e Eva depois que pecaram. Falou que viria um Salvador, que viria um que poderia perdoar este pecado, né? E Deus, ele cumpriu. Ele enviou quem mesmo, crianças? Ele enviou Jesus, seu Filho perfeito para a terra. Isso mesmo, Jesus nasceu bebezinho, ele cresceu, fez milagres, e Jesus também foi uma comunicação direta de Deus aqui na terra, porque ele era o próprio Deus, né? Então Jesus aqui falou muito com o povo. Mas quando Jesus morreu, crianças, na cruz, ali derramou o seu sangue precioso, perdoando os nossos pecados, diz a Bíblia que o véu ele foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, aquilo que impedia você de ter uma comunicação direta com Deus, Jesus ali estava neste momento, por meio da sua morte, por meio do seu sangue derramado, nos dando a possibilidade de nos achegarmos diante de Deus, de nos achegarmos perto de Deus, de poder ouvir a voz de Deus, de ouvir Deus falar conosco. Sim, então depois de Jesus nós tivemos essa possibilidade, né? E quão grande é este amor. E depois, né, Jesus ali, ele morreu na cruz, foi sepultado, colocado dentro do túmulo, mas ele ficou morto? Não. No terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Isso mesmo. Jesus, ele ressuscitou, está vivo e subiu aos céus, preparando morada para mim e para você morar, né? E crianças, e aí? Aí você fala, ué, mas aí ficou sem Jesus, e aí como que foi? Jesus, de certa forma, era um canal de Deus aqui na terra, ele subiu para o céu e largou o povo aqui? Não. Lembra que a gente tem visto desde as primeiras aulas aqui, a gente tem falado que quando Jesus subiu aos céus, ele deixou quem mesmo? Será que vocês estão lembrados? Ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele continua aqui conosco, quer falar conosco. Sim, e sabe, o agir do Espírito Santo é maravilhoso nas nossas vidas. Não tem como ficar aqui nessa terra sem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, crianças, eu sempre digo, ele nos mostra a vontade de Deus, ele nos conduz à vontade de Deus. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas de repente você está tomando uma decisão errada ou fazendo algo errado, né? A sua ação naquele momento, a sua atitude naquele momento está errada. A primeira coisa, nós que temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a primeira coisa que vem é o Espírito Santo de Deus falando conosco. Não, não é dessa forma que resolve. Não, não é desse jeito que se faz. Corrige aí, pede perdão, faz de novo, sabe? E o Espírito Santo, crianças, vai ali conduzindo a nossa vida à vontade de Deus. Então aí talvez tenha alguma criança nesta manhã que me escuta que fala assim, poxa, mas eu não sabia nada disso, eu não sabia que Jesus tinha vindo a este mundo, que ele era o prometido de Deus, que ele, né, veio a este mundo e derramou o seu sangue precioso. Eu ainda não criei em Jesus, então eu não tenho o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida? Não. Você precisa crer em Jesus para que o Espírito Santo de Deus comece a agir na tua vida, para que ele comece a direcionar os teus passos. E se você desejar aí na sua casa de receber este Jesus, faça isso. Não perca tempo, não deixe para depois. Porque o depois, o amanhã, nós não conhecemos, só Deus conhece. E ele deseja nesta manhã salvá-lo do seu pecado, salvá-lo da separação eterna de Deus. Então, se você desejar, faça isso. Fale com a sua boca. Peça perdão dos seus pecados, das coisas ruins que você faz. E convide Jesus a morar no seu coração. E se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a tia Michele.
Aí nos vídeos do YouTube, nas descrições, eu sempre deixo o meu contato de WhatsApp, mas você também pode comentar aí. De repente você é um conhecido nosso, ou até mesmo você conhece um adulto aí na sua casa que já tem o Senhor Jesus, que já creu no Senhor Jesus, ele vai poder te explicar melhor na palavra como você pode fazer isso. E sabe, crianças, eu quero encerrar a nossa história de hoje, o nosso aprendizado de hoje, dizendo que Deus, ele fala de muitas formas. Deus, ele fala conosco constantemente, ele pode falar conosco em qualquer lugar. Sim, ele está falando com você, por exemplo, hoje na sua casa. Já está falando aqui por meio de um celular, por meio da internet, e o Senhor está falando com você, não é? Pois é. Mas ele preparou um lugar para nós, né, aqui na terra, para que nós pudéssemos ouvir ele falar. Então nós temos a igreja. E logo, logo, em breve, a tia crê que isso tudo vai passar e a gente vai poder se reunir de novo lá na igreja. E, crianças, o que eu quero dizer para vocês? Aproveite as oportunidades que você tem. Aproveite ao máximo. Aproveite as nossas aulas, sabe, os nossos estudos. Não desperdice esse tempo, porque a gente não sabe quando teremos outra oportunidade. E quando nós retornarmos lá para a igreja, aproveite aquele espaço, não para ficar correndo de um lado para o outro. A gente sabe que criança é ativa, que criança é cheia de energia, mas lembre-se, tenha reverência na casa do Senhor. Lembre-se de orar, a gente aprendeu que a gente tem que orar na igreja, não só em casa, mas lá na igreja. Né, antes de qualquer coisa, dobrar os nossos joelhos e fazer uma oração a Deus, apresentando as nossas vidas. Que quando nós passamos do portão lá na frente e entramos para a igreja, ali é a casa do Senhor. Então o corredor é a igreja, a sala das crianças é a igreja. Né, em todos os lugares Deus está. E Ele deseja que nós façamos o melhor para Ele. Então a igreja é um lugar preparado para nós ouvirmos a voz de Deus. Com toda certeza, lá nós ouvimos a voz de Deus. Então, não deixe de cultuar ao Senhor. Não deixe de participar. E olha lá, a tia quer aqui encerrar falando que muitos têm, graças a Deus, entregado lá os nossos desafios. Lembra dos nossos desafios? Toda semana a tia tem colocado um desafio. E muitos têm feito, alguns não podem fazer, outros não me falaram nada. Mas assim, a tia crê que o Senhor está trabalhando, né? Então não deixe de fazer, eu sei. Nossa, como a tia sabe, aqui em casa tá do mesmo jeito. Vocês entraram aí, o pessoal das escolas particulares já estavam com aulas o tempo todo, mas o da escola pública voltou aí online, é um jeito diferente, é um monte de coisa para fazer, mas não deixe de tirar os minutinhos. Nossas aulas não têm passado mais de 30 minutos, crianças. 30 minutos, reserve esse tempo para o Senhor. É um tempo importante, um tempo de aprendizado. Os desafios, a tia não tem pedido nada difícil, já pensando nisso, porque eu sei como é difícil de conciliar todas essas coisas. Mas faça com carinho, incentive o seu irmão menor a assistir a aula dos pequenos, sabe? Incentive os papais, você que já tem autonomia, faça isso sozinho, pegue a sua Bíblia, faça a leitura diária, todo dia tem um versículo, não vai cansar, mas vai ser benéfico, vai ser bom para a sua vida. E essa semana, pensando em todo esse episódio que a gente está passando, a tia não quer deixar nada assim muito, né, difícil. Então essa semana eu não vou passar nada extra, nenhum desafio para desenhar, para criar nada, não, nenhuma pesquisa. A tia só quer que vocês façam a atividade da revista de vocês. Vocês têm 3 exercícios simples aí na revista de vocês. Alguns vão falar assim, tia, eu não tenho a revista. Mas as revistas dos meus alunos, dos 12 alunos que nós temos na classe de juniores, estão lá na igreja, a tia deixou lá com um bilhetinho, tá? Com todo carinho, tá tudo higienizado, não vai ter problema. Você pode passar lá, por exemplo, amanhã de manhã, sempre os superintendentes estão lá. Nos dias de culto, mesmo que o superintendente não esteja lá, vocês podem pedir para um diácono pegar, é só falar o nome da criança que é matriculada lá na IBD e falar a faixa etária, tá lá o nome escrito, não vai ter dificuldade, tá aberta
a prateleira, tá bom? Então, faça esse esforço, sabe? A igreja tá mais segura do que qualquer mercado, né? O mercado tá uma loucura, mas a igreja tá segura, tá limpinha, tem álcool gel, os irmãos estão de máscara, então não vai ter problema. Pegue lá. Mas a tia não consegue, não se aguenta. A tia vai colocar lá junto, quando eu enviar aula para vocês, eu vou colocar as 3 questões. Aliás, eu vou colocar só 2 questões. Por quê? Porque a terceira é uma cruzadinha. A tia não consegue colocar uma cruzadinha. Mas eu vou colocar, assim, 3 as questões para vocês responderem e me enviar, tá bom? E quem tem a revista, só tira foto da revista. Então, não tem nada extra essa semana, tá bom? Para vocês descansarem. E nós vamos aí encerrar a nossa aula. E eu queria cantar com vocês um trecho da nossa harpa, a harpa da tia tá até velhinha, do hino 151. Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro. Prepara aí a sua harpa. Mas agora a tia vai fazer uma oração para encerrar a nossa aula e a gente encerra cantando a primeira estrofe e o coro do hino 151 da nossa harpa cristã. Combinado? Vamos orar? Senhor Deus, Pai bondoso, obrigada por este momento. Obrigada pela tua preciosa palavra. E obrigada por falar conosco, por deixar aqui para nós o teu Santo Espírito, aquele que guia, aquele que nos ajuda, aquele que nos conduz à perfeita vontade, à tua vontade. Ó Deus, obrigada por tudo. Senhor, te pedimos que abençoe a semana de cada criança, de cada família. Ajude no estudo, abre o entendimento, Senhor. Ó Senhor, ajude eles a aproveitarem o tempo de forma sadia e de forma sábia, Senhor. Ajuda a mamãe, ajuda o papai, ajuda a todos, Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som